gente, bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Eu sou a Tuane e hoje eu vou contar pra vocês uma história muito legal. Antes de eu dar início à história, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, compartilha, que vocês já me dão aquela força. E antes de tudo eu quero agradecer aos meus inscritos, esses primeiros inscritos que estão confiando no meu trabalho, que sabem o tanto que é difícil crescer aqui na plataforma, que vão ali, assistem, dão uma curtida. Gratidão. Um beijo a vocês. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a história da mansão Winchester. Não, gente, não tem nada a ver com o Dean e o Sam do Supernatural, nada. Não tem nada ligado aos irmãos Winchester. Quem nunca ouviu falar no seriado Supernatural, né? Ou A Maldição da Residência Hill, que é muito parecido com o que eu vou contar aqui. Lembrando que essa história, ela foi base para um filme, tá bom? A Maldição da Casa Winchester, se eu não me engano. É o nome do filme. Mais à frente eu vou falando para vocês. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o início da história. Gente, semana passada eu tentei gravar esse vídeo de um tanto de vezes. O microfone parou de funcionar. Foi uma loucura. Mas vamos lá, que é uma história bem legal. Essa história começa em setembro de 1839, com o nascimento de uma linda menininha. Ela é a filha do Leonard e da Sarah Pardee, lá de New Haven, em Connecticut. A criança também recebeu o nome de Sarah e, quando chegou à maturidade, se tornou uma das beldades da sua cidade natal. Ela foi muito bem recebida na alta sociedade. Ela participava dos eventos sociais e, graças às suas habilidades musicais, sua influência em diversos idiomas e seu charme que conquistava a todos. Sua beleza também era muito conhecida pelos jovens da cidade, a despeito da sua baixa estatura. Gente, ela tinha 1,50 m, 1,5 m. Mas isso, o que ela tinha de notável, compensava com personalidade e carisma. À medida que Sarah se tornava adulta, outro jovem também, de uma família proeminente, avançava na carreira. O jovem se chamava William Rich Winchester e era o filho de Oliver Winchester, um tecelão e negociante. Em 1857, ele assumiu os encargos da empresa da família e devotou seus recursos na criação de uma peça chamada Volcanic Repeater, um mecanismo de disparo para armas de fogo. O mecanismo era uma espécie de alavanca que permitia recarregar um rifle mecanicamente. Antigamente, vocês já devem ter visto nesses filmes de épocas que a recarga ela era manual. Você colocava a pólvora num negocinho, num recipiente, tinha uma varetinha que você pressionava para depois você acionar a alavanca de disparo. E esse procedimento demorava muito. Obviamente, esse tipo de arma de fogo constituía um grande avanço em relação aos rifles usados na época, que exigiam uma lenta e elaborada recarga de pólvora e munição. Winchester compreendia algo básico para a ciência militar. Quando menor o espaço, o tempo entre um disparo e outro, mais eficiente um atirador se torna. Em 1860, a empresa desenvolveu o Henry Rifle, né? Que possuía um disparo tubular localizado sob o cano da arma. Após a execução de um disparo, o movimento da alavanca forçava um novo cartucho para essa câmara e permitia um fogo contínuo. Com um pouco de prática, um atirador mediano seria capaz de disparar uma vez a cada 3 segundos, enquanto que os rifles até então careciam de uma recarga que demorava entre 15 e 30 segundos. Em uma palavra, o rifle de repetição era letal. Henry se tornou o primeiro rifle de repetição do mundo.
E em meio à sangrenta Guerra Civil Americana, o Exército da União investiu pesado nesta inovação. Um contrato de exclusividade foi assinado com o governo de Abraham Lincoln para que o rifle fosse produzido em massa e chegasse aos soldados o quanto antes. Como resultado, Oliver Winchester ganhou rios de dinheiro com contratos e vendas. Ele reorganizou sua companhia e mudou o nome para Winchester Repeating Arms Company. A família prosperou e em 30 de setembro de 1862, no auge da Guerra Civil, William Winchester e Sarah Pardee se casaram em uma elegante cerimônia em New Haven. 4 anos mais tarde, em 15 de julho de 1866, Sarah deu à luz a uma menininha chamada Anne Pardee Winchester. Gente, é aí que começa a vida difícil da Sarah. Gente, eu tô de olho nessa luzinha aqui, porque se ela apagar, eu tenho que parar de gravar, senão eu perco tudo. Gente, pouco depois, uma grande tragédia atingiu a família. Anne contraiu uma doença incomum, chamada marasmo, ou moléstia infantil, no qual o corpo se deteriora progressivamente. Ela morreu em 24 de julho. Aqui eu não consegui achar o ano que ela faleceu. Sarah ficou tão devastada que ela se trancou em casa e evitou o contato com qualquer pessoa por meses. O luto durou quase uma década e apenas depois de todo esse tempo ela decidiu deixar a casa novamente. Ela e o marido William jamais tiveram outra criança. Mas quando a gente pensa que as tragédias com a Sarah acabaram, não para por aí. William Winchester, o magnata imperador, também contraiu um tipo raro e letal de tuberculose. A doença era tão rara que só foi diagnosticada com exatidão dias antes dele morrer. Como resultado da sua morte, né? Sarah herdou mais de 20 milhões de dólares. Uma quantia exorbitante, especialmente naquela época. Ela também recebeu 48,9% das ações da Winchester Repeating e uma soma de $1.000 ao dia, que não seria taxado até 1913. Mas agora vem, como que a Sarah teve a ideia de construir a mansão Winchester? Do jeito que a gente vê, né? Pelas fotos, como as pessoas com aquela arquitetura totalmente maluca. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre essa mansão. Mas vamos lá. Localizada no município de San José, na Califórnia, a casa Winchester levou 38 anos para ser construída. Entre aspas, né? Construída. Hoje ela atrai turistas do mundo inteiro que buscam experiências sobrenaturais. Quem desenhou a própria casa foi a Sarah. Ela era herdeira da Winchester Arms, aquelas espingardas que foram utilizadas durante a Guerra do Oeste, que teve como finalidade ocupar as terras indígenas no final do século passado. No primeiro ano em que a arma foi criada, foi quando nasceu a filhinha deles. Reza a lenda que, sem saber o que fazer com tanto dinheiro e devastada pela perca do filho e da filhinha e do marido, Sarah aceitou a ajuda de uma amiga próxima, que sugeriu que ela buscasse uma médium que pudesse ajudá-la a lidar com a sua perca. A médium escolhida realizou uma sessão espírita no qual descreveu William Winchester em detalhes e afirmou ser capaz de ouvir as suas palavras. Então ela falou: seu marido pede que eu lhe diga que existe uma grande maldição sobre você e toda a sua família, disse essa médium. Essa maldição foi a responsável por decretar a morte do seu marido e de sua criança. Ela também incidirá sobre você. É uma maldição resultante do grande mal que a sua família libertou no mundo.
a terrível arma criada pelos Winchester. Milhares e milhares de pessoas morreram em decorrência dela, e os espíritos querem vingança. Gente, bebam água. Gente, no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos, o profissional teria dito que Sarah usaria o dinheiro da fortuna para construir uma casa que conseguisse abrigar os espíritos daqueles que foram vítimas da Sarah Winchester, das armas Winchester. Caso contrário, a mulher seria assombrada por eles pelo resto da sua vida. Entretanto, essa lenda nunca foi confirmada. Em 1884, a Sarah comprou a casa pequena e inacabada. Mais tarde, ela seria conhecida como Winchester Mystery House, ou Casa Winchester Misteriosa, ou Mistério da Casa Winchester. Mais ou menos, eu acho que a tradução certa é essa. A milionária contratou 18 funcionários que trabalhavam incansavelmente. Devido à falta de um planejamento e de um arquiteto, a casa foi construída de forma aleatória. Além disso, a residência passou por inúmeras reformas, resultando numa arquitetura bagunçada. Os quartos foram adicionados a paredes externas, resultando em janelas com vista para outros quartos. Múltiplas escadas foram adicionadas, com tamanhos diferentes, que sobem vários níveis e terminam abruptamente. A casa possui ainda portas que se abrem para paredes sólidas e corredores sem saída. Na virada do século, a casa chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 2 porões, 3 elevadores e 600 portas. Lustres de ouro e prata davam um ar de elegância à residência. Dezenas de vitrais luxuosos, criados pela Tiffany Co., foram implementados nas paredes. Gente, tem Tiffany lá. Em 1904, um terremoto atingiu São José e a casa Winchester sofreu alguns danos e atualmente a casa conta com apenas 4 andares. 3 andares perdidos por causa de um terremoto. Agora vamos às supostas assombrações. Deixa eu ver aqui, conferir, tá gravando. A Sarah nunca confirmou o que a levou a construir essa casa, o que aumentou ainda mais essas lendas. Dizem até mesmo que ela dormia em um cômodo diferente, todas as noites para confundir os espíritos. Dizem que ao menos uma vez por semana a herdeira recebia a visita de médiuns vindos de toda parte dos Estados Unidos para conduzir sessões espíritas. Seu objetivo era descobrir a quem pertenciam os espíritos e se a casa seria capaz de mantê-los sob controle. Os médiuns constantemente a alertavam que a maioria dessas pessoas haviam sido, em vida, criminosos, bandidos, revolucionários e todo tipo dessas... Gente, que barulho é esse? E todo tipo de gente amargurada e ressentida. Muitos deles em busca de vingança pela morte violenta que haviam sofrido. O nome de dezenas de pistoleiros e bandoleiros fazia parte da lista de espíritos famosos que supostamente iam parar na mansão. Um dos médiuns prediletos da Sarah era uma mulher do Colorado chamada Minnie Grant, que afirmava ser capaz de ver os espíritos que perambulavam pela casa. Ela não poupava detalhes ao descrever com o seu dom mediúnico as alegadas manifestações espectrais. A mulher contava a respeito de inúmeros fantasmas que carregavam com distinção estoica os medonhos ferimentos causados pelas armas Winchester. Haviam aqueles alvejados na testa e no peito, os que tinham morrido imediatamente, mas também aqueles horrivelmente desfigurados, com as suas partes internas expostas, ou até mesmo pendurada, né? Massa cefálica gotejando
pelos buracos causados pela bala. Minnie falava sobre a multidão de soldados envergonhados com ferimentos que lhe abriram rombos nas costas, evidenciando sua covardia, já que haviam sido alvejados enquanto tentavam escapar da batalha. Mencionava homens com venda nos olhos, vítimas daqueles fuzilamentos que tinham em parede antigamente. Vocês já devem também ter visto em vários documentários. E foi explícita sobre a multidão de nativos americanos massacrados pelo rifle que ajudou a conquistar o Oeste. Essas vítimas andavam sem destino, amparando-se nas paredes, atravessando as peças luxuosas de mobília e esbarrando uns nos outros na sua macabra procissão. Outros médios, como o famoso C.G. Bishop, de Iowa, relatou a visão de 2 bandoleiros mexicanos, que pareciam alegres e embriagados. Eles tinham pequenos buracos de entrada de projétil no peito, ferimentos nas costas, onde a bala mortal havia saído. Bishop falou de um oficial uniformizado, se arrastando pelo chão. Tinha a espinha despedaçada pelo disparo que o matou. Ele foi mais além, citou a presença até de búfalos e incontáveis animais selvagens que haviam sido alvejados nas pradarias do Oeste, até quase a extinção. A casa era uma confluência de inúmeras tragédias, de esquecimento e morte. Um outro espiritualista, vindo da costa leste, aconselhou Sarah a tentar acalmar os fantasmas, tocando um enorme piano na sala de estar. Uma excelente pianista, gostou da sugestão e dali em diante passou a fazer recitais toda a noite como forma de apaziguar os fantasmas. O som se espalhava pela casa e pelos cômodos vazios. Os poucos empregados que residiam na propriedade ficavam restritos a alguns cômodos e não tinham permissão para andar pela casa após o anoitecer. Os médiuns advertiam que tal coisa poderia ser perigosa. Sarah era taxativa quanto a isso, e quem não a obedecesse era despedido imediatamente. Os únicos que podiam visitar os aposentos à noite eram os médiuns convidados e a própria Sarah. Em resposta, a essas alegações contínuas de encontros fantasmagóricos e outros fenômenos paranormais na propriedade, no início da década de 1990, a gestora da Winchester pediu para que um parapsicólogo e investigador paranormal fizesse uma avaliação científica completa da propriedade. A investigação durou um mês ininterrupto, incluiu entrevistas com mais de 300 pessoas sobre suas experiências na propriedade e analisou todos os aspectos do ambiente em busca de fenômenos incomuns. A estranha obra foi pauta de muitos moradores de São José, que chegaram a criar diversas teorias a respeito da criação. Após o falecimento da Sarah, em setembro de 1922, esse mistério se intensificou. Logo que descobriram sobre o falecimento dela, os pedreiros e marceneiros largaram suas marretas e abandonaram a casa sem olhar para trás. Ao contrário deles, no entanto, acredita-se que os fantasmas tenham permanecido entre as paredes erguidas pela viúva Winchester. Para muitos teóricos, a mansão Winchester esconde diversos segredos sobre a vida da Sarah. Alguns acreditam que a viúva, que também era arquiteta da casa, construiu diversos quebra-cabeças criptografados, escondidos no salão do baile, nas janelas, nos portões, que eram inspirados na obra do filósofo inglês Francis Bacon. Muitos também acreditam que Sarah fazia parte de uma sociedade secreta como Rosa Cruz e os maçons. Um adendo: mulher não faz parte da maçonaria. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco da história da maçonaria, deixa aqui no comentário
que eu faço um próximo vídeo para vocês sobre isso. Outras teorias afirmam que a casa foi feita em forma de labirinto para confundir os fantasmas que lá viviam. Apenas Sarah, que construiu o lugar, portanto, sabia de todos os segredos. Muito além das teorias e dos mistérios, a casa ainda esconde curiosidades em comum. O número 13, o favorito da Sarah. E o número 13 também é meu favorito. É o dia que eu nasci. Qual o problema? Mas por que era o favorito da Sarah? Ele se repete constantemente na construção. São janelas com 13 painéis, escadas com 13 degraus, 13 banheiros. Até o testamento ela assinou 13 vezes. Contava com 13 partes. No dia 7 de agosto de 1974, a Winchester Mystery House recebeu o título de Marco Nacional dos Estados Unidos. A milionária deixou todos os seus pertences pessoais para a sua sobrinha mais próxima, Marion. Marion decidiu leiloar o imóvel após os avaliadores o considerarem inapropriável, devido ao seu mau planejamento, né? Essa arquitetura não era nem viável para uma moradia. E fora os danos causados pelo terremoto, que deve ter abalado também os outros 4 andares. Após a casa ser esvaziada por completo, um investidor local a comprou por $135 mil. E 5 meses após a morte da Sarah, ela foi aberta ao público. Em 2016, um sótão foi descoberto e nele havia um órgão de bombeamento, um sofá da era vitoriana, uma máquina de costura e várias pinturas. Desde sua morte, pouco foi descoberto sobre Sarah, pois ela nunca deu nenhuma entrevista e nem deixou nenhum relato por escrito. Atualmente, a casa Winchester está aberta à visitação e atrai diversos turistas que buscam por experiências sobrenaturais. Além disso, foi palco para diversos filmes de terror, incluindo a história que é baseada, o filme que é baseado nessa história, né? A Maldição da Casa Winchester, que foi, se eu não me engano, lançou em 2018. Mas tem algumas coisas que a gente precisa saber antes de visitar a casa. As excursões disponíveis são Mansion Tour, Garden Tour, Behind the Scenes. A excursão Behind the Scenes não está disponível para crianças com menos de 9 anos. Há também a Flashlight Towers, que acontece perto do Halloween e toda sexta-feira 13. Gente, tem um museu também de produtos antigos Winchester. E a Winchester e o Museu de Armas de Fogo da Winchester, que também fica ali perto. Embora diversas fontes de notícias tenham afirmado uma nova sala, a Sarah Attic, que foi encontrada em 2016. Essa informação não procede, tá? Não tem essa nova sala lá. Sarah Attic é uma nova galeria de tiros no pátio. Agora uma curiosidade. Vocês sabiam que a fábrica da arma Winchester ainda existe? Sim, gente, ela existe. Só que ela atualmente está sediada em Morgan, em Utah. E ela ainda continua sendo muito conhecida devido à produção do rifle Winchester, que é justamente o Henry. E aí, gente, gostaram dessa história? Acharam interessante assim como eu? Não é tão assustador assim. Modéstia à parte, o filme também não é muito assustador, mas é bem interessante. Faz parte da história do país, né? Da cidade. É um patrimônio cultural, querendo ou não. Caso vocês queiram mais histórias assim, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e vou responder todos vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!